luz para deixar um pouco mais escura? Acho que é Não, melhor. tá bom. Acho que tá bom. Acho que Tá bom? Tá bom? Apertou aí? Boa noite, turma. Boa noite. Vamos iniciar o trabalho de noções de enfermagem, tá? Somos o primeiro grupo a estar apresentando aqui. O nosso tema vai falar sobre células de vírus. Temos como docente a professora Isabel. E para dar continuidade a esse trabalho, temos aqui o representante do grupo Amanda, Ana, Anderson e eu que vos falo, Jonathan. Tá bom? Células e vírus são a unidade básica da vida. Ela constitui todos os seres vivos e desempenha funções vitais, como crescimento, reprodução, manutenção. Cada célula possui estrutura especializada que permite realizar as suas funções específicas. Vírus não possuem células, ou seja, são acelulares. Os vírus são bastante conhecidos pelas doenças que causam. A maioria dessas doenças provoca febres, dores, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição e falta de apetite. Vamos conhecer agora os tipos de células, tá bom? Células procariontes são células simples, sem núcleo definido, com material genético disperso no citoplasma. Ou seja, todo o seu mecanismo, as suas mitocôndrias, as suas células, está tudo espalhado dentro do plasma, tá? Nessas procariontes temos as bactérias e as cianobactérias. Apresentam esse tipo de células. Flagelo. Quando ele fala do flagelo, ele está se referindo a essa cauda aqui, tá? A qual tem o nome de chicote. Flagelo está presente nas células procariontes e também em algumas eucariontes, em uma estrutura em forma de chicote, que permite a sua movimentação. Qual a diferença entre cianobactéria e uma bactéria? Cianobactéria. As cianobactérias são encontradas em águas doces, águas salgadas, troncos de árvores, rochas, fontes termais e reproduzem assexuadamente, por bipartição ou simparidade. Aqui seria a tradução de simparidade, tá? Simparidade seria uma bipartição, divisão binária, ou simparidade, um organismo... Posso ir para frente, só para poder ver, que por causa da tela não consigo ver? Ou parte ao meio formando dois indivíduos geneticamente iguais. Procariontes, bactérias, são encontradas nas águas, no ar, nos solos, nos objetos, na superfície e no interior de outros seres vivos. Citoplasma. Vamos falar um pouco desse espaço, tá? O que tem dentro do espaço seria o citosol, que seria o líquido. Espaço intracelular encontrado entre as paredes da membrana plasmática celular e nele estão as organelas. E o citosol seria essa parte azul, que seria o líquido. Membrana. A membrana é a camada que está ao redor das células. Suas funções principais são as estruturas e proteção, como permitir a entrada de alimentos e permitir a saída de substâncias residuais. Nucleóide. Vamos estar falando agora um pouco sobre o núcleo, tá bom? Como vocês podem ver, ele está todos espalhados. É uma região das células procariontes onde se encontra material genético desse organismo. Em geral, ele é formado por uma única molécula de DNA circular. Nucleóide também é chamado de cromossomos bacterianos. Mesossomos. Membranas internas onde ocorre o processo de respiração celular. Seria essa pequena membrana aqui, tá? Plasmídio, seria essa parte aqui das células, possui em média de 5 a 10 genes. Esses genes não são responsáveis por produzir características essenciais, entretanto, estão relacionados com algumas vantagens adaptativas, podendo citar a resistência ao antibiótico e a tolerância a metais tóxicos.
É importante salientar que o plasmídio pode ser adquirido ou mesmo perdido sem causar dano algum. Ribossomos, seria esse pequeno ponto aqui. São pequenas estruturas em forma de grânulos que estão presentes nas células procariontes e eucariontes. Elas são fundamentais para o crescimento e regeneração celular e é o controle metabólico. Olá, boa noite, eu sou a Amanda e vou falar um pouco sobre as células eucariontes. As células eucariontes são aquelas que apresentam um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. Nesse tipo celular, o material genético não está espalhado pelo citoplasma, como nas células procariontes, mas sim restritos à região do núcleo. Eles são classificados em protozoários, células animais, algas, fungos e vegetal. Protozoários são organismos unicelulares e microscópicos que pertencem ao reino protista. Eles podem ser encontrados em diversos ambientes, como água doce e salgadas, solo e até mesmo no interior de outros organismos, como o trato intestinal de animais. Protozoários são endoparasitas, não possuem um corpo de estrutura voltada para a locomoção. Isso ocorre por meio de deslizamento ou flexões do corpo. A alimentação ocorre através da absorção pelos poros lateralizados, que é ali em volta. Seu habitat natural é água doce e solo úmidos. Divisão de protozoários, dos ciliados. Se locomovem na água através do batimento de cílios, que é aquela em volta ali. Isso. Os numerosos e curtos aparecem geralmente em água doce e salgada e onde existe material vegetal em decomposição. Aí agora é um videozinho de como eles se locomovem. Ó, os cílios e se rastejando, parecendo uma cobrinha. O flagelo. Utiliza o movimento de um único e longo flagelo. São de vidas livres e muitos deles são parasitas de seres humanos. Ali é o flagelo. Risopodo. Utiliza um pseudopoldo falsos, pés mudando a forma de seu próprio corpo para se locomover. É um grupo onde encontra as amebas. Aí vai passar mais um videozinhos, como elas se locomovem. Boa noite. Boa Eu vou falar sobre a célula vegetal. A célula vegetal, assim como a animal, é uma célula eucarionte, ou seja, uma célula que possui núcleo delimitado por membranas e organelas. Organelas são pequenos órgãos. Apesar dessa semelhança, a célula vegetal diferencia-se por algumas particularidades. Ela garante forma e rigidez para a célula, participa da defesa contra patógenos e impede o crescimento celular exagerado, quando a água entra em seu interior e dessa forma impede a ruptura da membrana. Vacúolo. Desempenha importantes papéis para a célula como controle osmóticos, manutenção do pH, digestão e componentes celulares e armazenamento de substâncias. Osmose é o controle que passa através da membrana para manter a concentração de soluto igual em ambos os lados. Que ali está o desenho. Plastídeos. Os plastídeos são organelas celulares
com envoltório composto por duas membranas importantes e são classificadas de acordo com a presença ou ausência de pigmento, ou ainda conforme o tipo de substâncias que acumulam, podendo classificar os plastídeos em três grandes grupos, que são o cloroplasto, que ele é rico em clorofila e ele é responsável pela coloração. E são essas pequenas moedinhas. O cromoplasto sintetizam carotenoides, sendo eles os responsáveis pela coloração das folhas, frutos, raízes e folhas velhas, que apresentam tons de amarelo e vermelho. A gente pode ver que quando está a árvore, aí vai ficando velha, a folha vai caindo e vai mudando de cor. E é esse processo. E tem o carotenoide, que é a família de compostos pigmentos, que é o que dá a pigmentação para as frutas, que a gente pode ver que é o alaranjado, o amarelo, o vermelho. Glioxomos. Glioxomos são peroxomos especiais encontrados nas células de plantas e sementes em germinação. A diferença entre os dois é que o glioxomo age em algumas reações do processo de fotossíntese, estando relacionados à fixação do gás carbônico. Já os peroxomos são organelas citoplasmáticas presentes nas células de animais e plantas. Elas possuem enzima digestiva que são responsáveis por degradar a gordura e o aminoácido do interior das células sem prejudicar os tecidos. Boa noite a todos. Boa noite. Células fúngicas. A célula fúngica é constituída por uma membrana plasmática e por organelas, que se encontram dispersas no citoplasma. Além disso, é revestida por uma camada protetora extra, denominada parede celular, que além de proteção é responsável pelo formato e comunicação intercelular. Célula eucarionte. Em relação à estrutura corporal, as formas mais comuns são as células isoladas e filamentos multicelulares. O corpo dos fungos multicelulares é constituído por uma rede de filamentos finos, conhecido como ínfas, que são aquele negocinho. Tá vendo? Tá escondidinho. Podemos observar nos fungos dois tipos de diferentes ínfas. Ínfas que apresentam paredes transversais ou septos e ínfas sem septos, que são aquele negocinho ali entrando no meio. Ínfa septada. Existem poros que permitem a movimentação de organelas de uma célula para outra. Ali tem os dois de cariótica, fungo que possui duas células, dois núcleos, celulares. Ascomicetos. Possui sistema somático. Filamentos, ou seja, são constituídos por ínfas formadas por filamentos longos
e ramificadas que, em conjunto com outras hifas, formam o micélio. Hifa septada possui parede ou membranas que separa a célula do núcleo. São aquela separaçãozinha ali, pode ver que ela tem no meio dela um espacinho. Monocariótico. Contém um núcleo em sua célula. São essas bolinhas aí. Fungos que produzem áspero de origem sexuada, em estruturas especificadas chamadas basídeos. Hifa sensato, que são as hifas sem aquela separação dela. Hifas cenóticas formam uma massa citoplasmática contínua, ou seja, que flui, né? Contínua. Heterotróficos, não produzem o próprio alimento e sua reserva energética está na forma de Glicogênio. Glicogênio, isso. Mesmo material Encontrado De nos animais. reserva encontrado nos alimentos. Policlacorideus. Que são os carboidratos e os açúcares. Carboidratos e açúcares. Podem ser aeróbicos, dependendo de Oxigênio. para gerar energia, ou anaeróbicos, nesse caso, produzem ATP. O ATP é uma sigla utilizada para denominar o Endosina. Fósforo, uma molécula Indispensável. indispensável que garante a liberação de energia para as células dos seres vivos, através do processo fermentativo. Pode? Não entendeu? Entendeu, Pedro? Pode. Entendeu o que eu falei de novo? Aeróbico precisa do oxigênio. Sim, tá. Anaeróbico não precisa isso? Isso. ATP? Mas o que é o ATP? ATP é uma sigla utilizada para denominar a Adenosina, trisfosfatos, uma molécula indispensável que garante a liberação de energia para as células dos seres vivos. Pode? Pode? Seria eu agora. As águas são organismos que vivem em ambiente aquático ou úmidos. Ela pode se unir ou pode ser unicelulares ou pode ser multicelulares. Filamentosas. Garante com parede celular contendo celulose. Além disso, possui cloroplasto, permitindo a realização de fotossíntese, ou seja, sua autotróficas é também fornecendo cores características de acordo com os pigmentos presentes em seu interior. Autotrófica, o significado dessa palavra seria isso aqui, ó. Está relacionado ao armazenamento de carboidrato. E filamentosa seria o filamento ou multifilamento, ou seja, multicélulas. Euglena, unicelulares, seu habitat natural é água doce, possui um vácuo, que seria uma parte mais azulada, contrátil, e tem 2 flagelos, sem parede celular. Possui agilidade na locomoção, produz fotossíntese mesmo na ausência de luz.
dinoflagelado, unicelulares, flagelo nos sucos, constitui plânctons, mais de 3.000 espécies e 20% produz toxinas, podendo deixar o mar ao seu redor com um aspecto avermelhado e também produz uma luminescência. Esse chantonella aqui, ou endossimbiose, é uma relação ecológica que ocorre quando o organismo vive no interior de outro, que seria o dinoflagelados. Como havia mencionado, ele mostra o mar, onde tem muita dessa tipo de algas, um aspecto meio avermelhado, um aspecto de sangue. E a questão da luminescência seria essa. Não fazem mal, tá? Eles produzem uma toxina, mas também não fazem mal. Só se trazer a alga. Pode passar. Divisão das águas. Temos a parda marinha, multicelulares, tem bolsa de ar, já vamos conhecer o que seria isso, tá? Essas águas pardas, ela costuma crescer até 60 metros na vertical, mesmo com o tamanho delas, por conta dessa bolsa de ar, ela não declina, já vamos estar conhecendo uma imagem dela, tá? Temos aqui também as diamacéas unicelulares, parede dupla, divisão celular e assexuada. Também vamos conhecer o que seria assexuada e sexuada também, essa divisão binária, tá? Tem a criptofita e crisofitas. Fitos, plânctons unicelulares, possui também flagelos, seria esse daqui, pode viver em colônias. Aqui seria a divisão binária, tá? E a divisão de conjugação também. Aqui seria a célula, o DNA, ou até mesmo a bactéria. Veja que ela está sozinha, mas dela mesmo ela cria outros e se divide. Ela se multiplica dela mesma. E a conjugação seria a célula pai ou a célula mãe, a qual produz os filhos. E aqui seria a água parda, tá? Como eu havia mencionado. Não. Vai mostrar uma bolsa de ar que elas têm. Tá vendo? Isso é o que permite ela ficar em pé mesmo com a extensão dela. Célula animal. É uma célula do tipo eucariontes e, portanto, apresenta estruturas como núcleo e organelas citoplasmáticas. Algumas organelas permitem diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. Na célula animal, destacam-se a presença de lisossomos e a ausência de parede celular, placitídeos e o váculo central ou de suco celular. Mitocôndrias são organelas extremamente importantes, sendo denominadas por muitos autores de casas de força das células. É nas mitocôndrias que ocorre a respiração celular, como ele mostrou ali. Complexo Golginiense, por sua vez, está relacionado com modificação, armazenamento e secreção das substâncias, que é aquela parte amarela ali. Ali sai uma secreção. Lissomos são organelas relacionadas com a digestão intracelular e também com a reciclagem de materiais orgânicos da célula. Membrana plasmática. É uma membrana que envolve a célula, garantindo a separação do conteúdo celular do meio externo. Citoplasma está localizando nas células eucariontes. É o espaço intracelular, representa a região
entre a membrana plasmática e o envoltório do nuclear. Célula sanguínea. Vou estar falando um pouquinho. O Samuel. sangue é composto de plasma e de célula. O plasma é constituído, em sua maioria, de água, que seria 80% de água, e proteínas. As células do sangue são os glóbulos vermelhos, que os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo oxigênio do nosso corpo. Ele pega o gás carbônico, faz meio que uma hematose e devolve como oxigênio. E os glóbulos brancos, ele é responsável... Peraí. Travei aqui. Os glóbulos brancos são responsáveis pelos nossos... bem-estar, seria. Ele pega Defesa, né? e deixa a gente... faz com que a gente esteja bem, não... Isso, a nossa imunidade alta. E as plaquetas são responsáveis pelas nossas coagulação. Glóbulos vermelhos. Eritrócitos. Isso. Ou hemácias. São células sanguíneas que carregam hemoglobina. Eles são responsáveis pelos transportes de oxigênio dos pulmões para os tecidos pela retirada do gás carbônico, para ser eliminado pelos pulmões. Leucócitos. São responsáveis pela defesa do nosso organismo contra agentes infecciosos, como vírus ou bactérias. Também nos protegem contra substâncias estranhas, para defender o corpo. Samuel. Os leucócitos são plastídeos incolor, serve para guardar substâncias como amido e proteína. Daí o nome aminoplasto. Aí tem o desenho aqui. Não sei falar. E as plaquetas são os fragmentos de grandes células que compõem o sistema de coagulação do sangue e agem na prevenção de hemorragias. Aí tem o desenho ali do lado, mostrando que ele forma uma barreirinha para coagular o sangue. Célula óssea. O tecido ósseo é composto por 3 tipos de celulares básicos: os osteocitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Osteocitos são responsáveis por compor o interior da matriz. Osteocitos. Os osteocitos são células achatadas, compostas por uma pequena quantidade de retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi. O núcleo com cromatina condensada. Os osteocitos são essenciais para o embaraço. São essenciais para a manutenção da matriz óssea. A sua morte é responsável pela reabsorção da matriz. Osteoblastos. Ossos do corpo humano são constantemente remodelados. Osteoblastos são células formadoras de ossos. 3 tipos de células ósseas. 3 tipos de células ósseas são elas que produzem a matriz que constitui o osso. A matriz ou material orgânico inclui moléculas como as fibras de proteína de colágeno. Osteoclasto. Osteoclastos são células responsáveis pela
reabsorção óssea por meio da desmineração e degradação da matriz óssea. Essa célula destaca-se por ser grande, apresentar vários núcleos e apresentar mobilidade. Membrana óssea. Endósteo. Endósteo reveste as internas dos ossos e geralmente é constituído por uma camada de células osteogênicas achatadas que reveste as cavidades. Periósteos é uma membrana que recobre as superfícies externas de todos os ossos. Fibroblastos são as principais células envolvidas na cicatrização e têm por principal função a manutenção da integridade do tecido conjuntivo. Vou falar um pouco agora sobre a célula nervosa, tá? Os neurônios são considerados a unidade básica do sistema nervoso. Essas são as verdadeiras células condutoras de tecido nervoso, as responsáveis pela recepção e pela transmissão dos impulsos nervosos sobre a forma de sinais elétricos. Essas células não têm capacidade de se regenerar. Pericárdio ou corpo celular. É nessa estrutura que se dá a síntese protética, sendo também nessa aqui que ocorre a convergência da corrente elétrica gerada nas árvores dendríticas. As árvores dendríticas seriam esses pontos aqui. A imagem está meio clara, mas vamos mudar de imagem, você vai conseguir ver com mais ênfase, tá bom? Dendritos são prolongamentos especializados sem receber e transportar os estímulos das células sensoriais, dos axônios e de outros neurônios. Possui múltiplas ramificações e extremidades arborizadas, o que lhe dá a capacidade de receber múltiplos estímulos de vários neurônios de maneira simultânea. Axônios são um prolongamento único especializado na condução de impulsos que transmitem informações do neurônio para outras células nervosas, musculares e glandulares. Normalmente existe apenas um único axônio em cada neurônio. Bainha de melanina permite a condução dos impulsos elétricos ao longo das fibras nervosas com velocidade e precisão. No entanto, enquanto a bainha de melanina é lesionada, os nervos não conduzem o impulso de forma adequada. É o que acontece quando você sofre um acidente, quando você perde algum membro. É porque foi interrompido a bainha de melanina, então os seus membros não conseguem responder o que o seu cérebro está mandando. A bainha seria essa aqui, tá? Os dendrículos e o corpo. E aqui um vídeo mais ou menos que demonstra os contatos que tem um com outros. Células tumorais. O câncer é causado por alterações da estrutura genética, o DNA. As chamadas mutações. Cada célula sadia possui instruções de como devem proceder, ou seja, como crescer e se dividir. O período de funcionamento de sua morte, na presença de qualquer erro nessas instruções, pode surgir uma célula alterada, que venha se tornar cancerosa.
A características é o aumento de células exagerado e descontrolado. Pode dar um play só para mostrar o videozinho. Distinta em termos de função e formas. A diferenciação e perda de função. Certo. Poder de invasão. Domínio territorial, desagregar e atravessar a membrana. Se infiltra nas correntes sanguíneas ou linfáticas. Capacidade de sofrer metástases. É quando as células cancerígenas se desprendem do tumor primário e chega outro órgão onde se desenvolve. Aqui nós temos uma célula normal, aí que tem em volta, tem um agente cancerígeno, tem a membrana celular que fica em volta, o citoplasma que fica entre o núcleo, Isso é o núcleo mesmo. entre o meio ali, e temos o núcleo. E o cardiogênese, que são as células cancerígenas ou cancerógenas. E a mutação? E ele é a mutação, DNA de mutação do câncer. Células musculares. Tecido muscular é um tipo de tecido que apresenta células alongadas e com uma grande quantidade de filamentos capazes de contração, como a actina e a miosina. O que é a miosina? A miosina é uma molécula motora que funciona para mover as células e isso resultará em um movimento de contração e expansão. Que no caso tem no coração, que é a diástole e a sístole, que é a contração. Enche e esvazia, para fazer a proteínas presentes na miofibrilas citoplasmáticas e essencial para a contração muscular. Oi? Isso é a actina, tá? A miosina é uma proteína, mais especificamente uma proteína motora. 2. A miosina possui 3 regiões distintas: cabeça, pescoço e cauda. 3. A miosina é responsável pelo movimento motor, como contração e expansão. A miosina caminha ao longo dos filamentos de actina, resultando em movimento muscular. Aqui temos o desenho que mostra a miosina, a actina e o próprio músculo, e o próprio músculo aqui. E as fibras. Tipo de células musculares. Células musculares esqueléticas, responsáveis pelos movimentos voluntários do corpo. Possuem estriações transversais e são controladas pelo sistema nervoso. Tanto que quando você ou passa por um susto, alguma coisa, ou até mesmo dormindo, às vezes você dá umas contrações involuntárias. Você tem uns espasmos e você fala, nossa, por quê, né? Mas é involuntário. Você às vezes não percebe, mas acaba tendo. Células musculares cardíacas, encontradas no coração, são responsáveis pela contração e bombeamento do sangue. Possui ramificações e junções especiais entre elas. E foi a parte que eu expliquei do diástoles e sístole. Célula muscular. Musculares lisas, encontradas em diversos órgãos e vasos sanguíneos. Não possuem estriações e são controladas involuntariamente e pelo sistema nervoso autônomo. Vírus. Os vírus são considerados parasitas intracelulares, obrigatórios por não possuírem metabolismo próprio, sendo capazes de se reproduzir apenas em células hospedeiras. Fora do ambiente intercelular, os vírus são inertes, porém, uma vez dentro da célula,
a capacidade de replicação do vírus é surpreendentemente. Um único vírus é capaz de multiplicar em poucas horas, sendo capaz de infectar seres vivos. Agora eu vou conhecer um pouco sobre as estruturas do vírus, tá? Bom, o vírus ele pode ter RNA ou pode ter DNA. Nesse caso aqui, peguei uma imagem com RNA. O RNA ele sofre muitas mutações, tá? Por isso que tem aquela vacina de gripe, ou até mesmo a que está tendo agora, isso mesmo, porque é uma RNA. Todo ano ela tem uma mutação e precisa ter reforço para estar tomando a vacina, tá? Tem esse negócio aqui, ó, parecendo umas anteninhas, por nome glicoproteína. Eles atuam na sinalização. Por que isso? O próprio vírus, ele não vai atacar uma célula qualquer. Ele vai atacar a célula que eles gostam. Aqui tem a proteína, a qual vai ativar ele, tá bom? O capsídeo seria essa parte aqui, ó, o envoltório da célula. O envelope seria essa parte externa. Temos também esse outro tipo de vírus aqui, ó, parece um robozinho, mas não é. Esse vírus aqui, ele possui DNA, tá bom? É o bacteriófagos. Isso aqui seria a cauda e as fibras, tá bom? O DNA, ele não sofre mutação, então é muito fácil você... Não sofre muita mutação, porque é muito fácil você combatê-lo. Capsídeos. Vírus incosaédricos são liberados no meio ambiente quando a célula morre e se decompõe e dissolve, liberando vírions. Temos esses dois modelos aqui. Temos o vírus incosaédrico sem envelope e com envelope. E eu peguei também um vírus para simbolizar ele, que é o Papillomiviridae. E temos também, na questão do envelopado, o Heperoviridae. Tipos de vírus. Papillomiviridae é uma família de vírus que infectam vertebrados, incluindo humanos. Os papillomivírus possuem genoma de DNA, fita dupla circular, HPV, infecção que causa verrugas em diversas partes do corpo. Dependendo do tipo de vírus, a papillomivírus humano, HPV, é a infecção sexualmente transmissível, DSTs, as mais comuns. Herpesviridae é uma grande família de vírus DNA que causam doenças em animais, incluindo seres humanos. Os membros dessa família também são conhecidos como herpevírus. O nome da família derivado da palavra herpein, rastejar, referindo-se à infecção Latente e recorrente típicas deste grupo de vírus. Temos aqui também outro modelo de vírus, tá? Que é o vírus helicoidal. Temos também ele sem envelope e com envelope, tá? E um tipo de vírus seria o Vigaviridae e o Filoviridae. A Vigaviridae é uma família de vírus de RNA, de fita positiva. As plantas servem como hospedeiros naturais. O nome da família é derivado da palavra latina vara, pois todos os vírus dessa família têm formato de bastonete. Existem atualmente 59 espécies desta família, divididas em 7 gêneros. Eles são furovírus, goravírus, ordevírus,
pecluvírus, pomovírus, tobamovírus e tobravírus. Os filovírus, membros da família Filoviridae, fazem parte de um grupo de vírus particularmente mortal para o organismo humano. O primeiro filovírus de que se tem história é o Marburg, que foi descoberto na cidade do mesmo nome, na Alemanha, em macacos que vieram da África para estudos em 1967. O segundo vírus descoberto desta família também é o mais famoso. Foi o Ebola, que foi isolado pela primeira vez em 1976. Parte de uma epidemia de febre hemorrágica que ocorreu próximo ao rio Ebola. E aqui seria aí o tipo de vírus, tá? Tá aí. Temos também outro modelo de vírus, que seria um vírus complexo. Aqui seria o caldo, o nome vem de caldo virilae, latim caldavírus, tá? Temos aqui como modelo desse vírus, temos o Miroviridae, uma família de vírus de ordem Caldoviridae, ou Caldoviridae. Miovírus infecta bactérias e archaeas. O que são o reino archaeas? Arqueas são micro-organismos procariotos que se assemelham morfologicamente às bactérias, mas possuem tantas características diferentes que foram colocadas em um grupo. Não está mostrando aqui. O grupo seria esse aqui, ó. Eu? Classificação material genético, tá? Temos o DNA e o RNA. E temos o vírus complexo, que ele tem o DNA e o RNA. Esse aqui você vai encontrar como o HIV, tá? O nosso DNA, ele produz uma enzima a qual, se juntando com um vírus que contém RNA, cria o HIV, tá? HIV não, HIV é um carro. HIV. Temos aqui, ó, com o DNA, fita duplas, com o nome adenovírus, fita simples, paporovírus e fita dupla, que é o mais famoso, rotavírus. Temos aqui também com fita simples, Picoviridae, sendo positivo, e Orthomicrosoviridae, que é o negativo. Classificação de genética. Endenoviridae é uma família de vírus de genoma de DNA dupla elíptica, dupla hélice, linear, não segmentado, não possui envelope celular bilipídico e são extremamente resistentes à transmissão. Pode ser focal, oral ou respiratória. Há mais de 40 sorotipos, grupos de micro-organismos interclassificados, caracterizados por antígeno em comum. Parvovírus, geralmente abreviado para parvo, é um gênero da família. Parvoviridae são vírus DNA não segmentados com um tamanho médio de 5.000 pares base por genoma. Parovírus são alguns dos maiores vírus encontrados na natureza. Genética, classificação RNA. Rotavírus. Em latim, rota
roda pela forma é um gênero de vírus de RNA bacterinário da família Reoviridae. É uma das principais causas de diarreia grave em lactentes, em crianças e jovens. É um dos diversos vírus que causam infecção comumente chamada de gastroenterites. Estima-se que, aos 5 anos de idade, quase todas as crianças do mundo tenham sido infectadas por um rotavírus ao menos uma vez. RNA positivo. Os pinacovírus, família Picanoviridae, são pequenos vírus positivos. RNA incosaedricos, sendo mais conhecidos rinovírus, que seres humanos causa o resfriado comum. Aí o coronavírus. São um grupo de vírus de genoma de RNA simples Sentido positivo. Sentido positivo. Samuel. Temos também o RNA negativo. Oxaviridae é uma família de vírus RNA incluindo 7 gêneros. Influenza vírus, a influenza vírus B, a influenza vírus C, influenza vírus D, Issavírus, Togavírus, a Quaranjavírus. Os principais 4 gêneros contêm vírus que causam gripe em vertebrados, incluindo aves, também os seres humanos, e outros mamíferos. O acevírus infecta o salmão. Os togavírus são arbovírus, infectam vertebrados e invertebrados, como carrapatos e mosquitos. Retrovírus são vírus que possuem material genético constituído por RNA e a presença da enzima transcriptasa reversa. Essa enzima é capaz de transformar o RNA do vírus em DNA, complementar, a qual será incorporada ao DNA da célula hospedeira. E a enzima é uma enzima presente em alguns tipos de vírus, como o vírus de hepatite B e vírus HIV. Os arbovírus são vírus transmitidos pela picada de astrópode, hemáfagos, como o Aedes aegypti. Mais de 210 espécies de arborovírus foram isolados no país, 36 relacionados com doenças em seres humanos. Penetração, sim. Penetração do vírus na célula. O vírus introduz seu material genético, que pode ser DNA ou RNA, dependendo do tipo de vírus, no interior da célula hospedeira. Isso pode ocorrer através de fusão da membrana viral com uma membrana celular ou por endocitose, onde a célula engloba o vírus em uma vesícula. Tá, aqui seria uma imagem simbolizando a célula, tá? A célula humana, e aqui simbolizando o vírus, o com envelope e sem envelopes. O com envelope, veja que ele se infecta a célula e a membrana dele, o seu envelope fica junto com a membrana da nossa célula, tá? E assim ele transmite o vírus. E com envelope, ele é bem diferente, veja que ele se infecta completamente,
ele penetra a nossa célula, tá? E aqui seria o de RNA, a qual seria o HIV, tá bom? Veja que está a célula com a sua cápsula e aqui ela penetrando. E aqui também. Esse caso aqui seria aquela questão da enzima que ele acabou de comentar. A nossa célula produz uma enzima juntamente com o vírus, ao qual ele se transforma no próprio DNA, que seria o HIV, tá? Todos os vírus atacam as células específicas. Eles não vão aleatoriamente, pois ele se comunica através da proteína DGesada. E aqui seria a reprodução do vírus, tá? Temos aqui o vírus, ele infecta a célula e se multiplica. E a partir do momento que ele vai se multiplicando, ele vai se espalhando no nosso organismo. E temos também outra multiplicação de células, que seria aqui. Ela infecta a célula e a célula infectada vai se multiplicando, assim infinitamente. E aqui o vírus HIV. Veja que está o RNA, o nosso DNA, e por causa da enzima, ele se junta, assim cria o HIV. Viroides, RNA, simples e circular, alojado no núcleo da célula hospedeira, doença em plantas. Virusoides, semelhante a viroides, mas se propaga apenas na presença de denominados vírus. E o prios são as proteínas infectantes, doença da vaca louca, insônia, família fetal. Então, esse vírus costuma dar em vaca louca e pode dar insônia também em seres humanos, causando uma morte fatal. Temos aqui um exemplo sobre o vírus. No caso, escolhemos o Aedes aegypti, tá? Doenças caracterizadas por um determinado período e região, doenças infecciosas que afetam e mantêm incidência constante. O que é dengue? A dengue é uma doença transmitida por um vírus através da picada do mosquito, de gênero Aedes aegypti. Os seus sintomas seriam febre, dor muscular, fadiga, dor na cabeça, náusea, vômitos, dor nos olhos, sangramento pelo nariz. O sintoma de dengue pode variar de leve a grave. Geralmente aparece De 4 a 10 dias após Isso. a picada do mosquito. Obrigado. Prevenção. Eliminação de criadouros ou recipiente capaz de segurar água, seria o mais comum que a gente tem aqui, pneus. O descarte de lixo inadequado é uma forma de prevenir também. E tomando a vacina tetravalente. Após a picada do mosquito infectado, entra no corpo e se replica no interior das células de linhagem mononuclear, macrófago e monócitos, e células B. Também ocorre infecção mastócitos, células dendríticas e células endoteliais. Durante o desenvolvimento da dengue, o vírus continua a se multiplicar dentro das células sanguíneas, até atingir a medula óssea, onde compromete a produção de plaquetas, células fundamentais para o processo de coagulação. Macrófago é uma importante célula do sistema imunitário, tendo como precursor o monócito. Tem capacidade de fagocita, estando envolvida em eliminação de células partículas estranhas ao organismo. Há indício que a Aedes aegypti tenha chegado ao Brasil durante o período colonial, nos navios que trazia escravo. O mosquito foi descrito cientificamente pela primeira vez no ano de 1762, inicialmente chamado de Culex Aedes aegypti. E só em 1818 o gênero Aedes aegypti foi descrito. No Brasil, há relato de provável epidemia de dengue no início do século, em 1916,
em São Paulo, e em 1923 em Niterói. Entretanto, a primeira epidemia documentada clínica decorreu em Boa Vista, Roraima, em 1982. Aí agora temos a febre amarela. A epidemia é a propagação de uma doença infecciosa que surge rapidamente em uma determinada localidade ou em grandes regiões e ataca ao mesmo tempo um grande número de pessoas. Sua origem. A doença teve origem na África, de onde se espalhou para a América do Sul através do comércio de escravos no século, eu não sei que século, 17, né? Desde então, tem ocorrido vários surtos da doença na América, na África e na Europa. Nos séculos 17, 18 e 19, a febre amarela era uma das mais perigosas doenças infecciosas. Em 1927, o vírus da febre amarela foi o primeiro vírus humano a ser isolado. Quando chegou ao Brasil, testemunhas relacionaram a eclosão da epidemia que rompeu em meados do século XIX na capital do Império Brasileiro. A chegada de um navio negreiro procedente da Nova Orleans, tendo feito escalas na Havana e Salvador antes de atracar no Rio de Janeiro. Desde dezembro de 1849, em fevereiro de 1850, a febre amarela se apossará da cidade já havia se Disseminado. E já havia sido disseminado pelas praias dos mineiros, dos peixes, Prainha Saúde e além. E de além. E de Belém. Quando chegou no Brasil, segundo a estimativa, atingiu 90.658 pessoas, dos 266 mil habitantes do Rio de Janeiro, causando 4.160 mortes, de acordo com os dados oficiais, ou até 15 mil vítimas, segundo a contabilidade oficiosa. Foi então constituída a Junta de Higiene Pública, que em 1886 transformou-se em Inspetoria Geral de Higiene e Inspetoria Geral de Saúde dos Portos. Quais células ela ataca, a febre amarela? A febre amarela é uma das doenças infecciosas causada por um vírus que ataca principalmente as células do fígado, mas também pode afetar os rins, coração, pulmão e até a mucosa do sistema digestivo e o cérebro. No fígado, o vírus causa uma extensa destruição dos hepatocitos. Essa destruição pode levar a uma condição grave conhecida como hepatite fulminante. Os hepatócitos, células dos fígados, realizam a função de metabólicas, formação e excreção de bile como um componente do metabolismo da bilirrubina. Visão geral. Metabolismo. A birulina. A
Birulina. Birulina é uma substância amarela encontrada na bila, que permanece no plasma sanguíneo até ser eliminado na urina. Quanto mais birulina eliminada na urina, mais amarela ela se torna. Excesso de birulina pode indicar problema do fígado, baço, no rim ou na Vesícula biliar. vesícula biliar. Se os sintomas são dor de cabeça intensa, febre acima de 38 graus, dores musculares generalizadas, aumento de batimentos cardíacos ou palpitação, náusea, vômito, sensibilidade à luz, calafrios. Em casos mais graves, a pessoa pode desenvolver sintomas como olhos e pele amarelados, vômitos com sangue, dor abdominal intensa, sangramento pelo nariz e dos olhos. Aí você pode fazer a prevenção. A prevenção da doença deve ser feita evitando sua disseminação aos mosquitos criados na água. A proliferar-se dentro dos domicílios, qualquer recipiente, como caixas de água, latas e pneus, contendo água sã, ambiente ideais para que a fêmea do mosquito ponha seus ovos, de onde nascerão larvas que, após se desenvolverem-se na água, se tornarão novos mosquitos. Medidas preventivas. Portanto, deve-se evitar acúmulo de água parada para eliminar o mosquito adulto. Em caso de epidemia de dengue ou febre amarela, deve-se fazer a aplicação de inseticida. Devem ser tomadas medidas de proteção individual, como a vacina contra a febre amarela. Outras medidas preventivas são o uso de repelente de insetos e mosquitos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a pandemia, que foi bastante falada também. Segundo a organização, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença, e os termos passam a ser usados quando uma epidemia ou surto que afeta uma região se espalha por diferentes continentes, com transmissão sustentada de pessoas para pessoa. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, é um vírus que ataca o sistema imunológico humano, enfraquecendo a capacidade do corpo de combater infecções e doenças. O HIV é transmitido através de fluidos corporais, como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. O HIV é ocasionado através das relações sexuais desprotegidas. No caso aí, o povo costuma falar, eu não vou pegar na mão dele porque ele é soro positivo. Eu não quero pegar, mas em todos os lugares mostra que não é assim que se pega. Eu conheço uma pessoa que era praticamente muito próxima e essa pessoa chegou a fazer 2 cirurgias ainda esse ano. Aliás, esse ano não, mês de novembro. Ela fez uma e em janeiro fez a outra. Porque hoje tem várias informações para todo canto que você vai, você tem informação. Tem que fazer com proteção. Mas as pessoas ainda hoje, no século XXI, ainda não querem usar. E ela acabou fazendo essa cirurgia porque o médico virou para ela e falou, se você não fizer, você vai perder o seu útero. Porque ela já estava num nível que... E ela mesmo assim, ela fez a cirurgia e continua no mesmo erro. Então, não é para todos. Mas tem gente que não aceita.
caracterizada por um ou mais defeitos no sistema imunológico. Diagnósticos e tratamento. O diagnóstico precoce é essencial. Testes de HIV são simples e confiáveis. O tratamento antirretroviral, TARV, pode controlar a replicação do vírus, reproduzindo a carga viral e ajudando a prevenir a progressão para a AIDS. Esse é um medicamento que hoje em dia ele é distribuído nos postos de saúde, nos AMAs, e esse TARV é um remédio que meio que trava a doença. Ele não te deixa, não elimina, mas ele trava meio que a doença e você passa a não transmitir mais o vírus, se você fizer o tratamento correto. Aqui eu vou mostrar as medidas de prevenção, que incluem o uso de preservativos em todas as relações sexuais, o compartilhamento seguro de agulhas, a realização de testes regulares de HIV, que a cada 6 meses a pessoa que tem, que é soro positivo, precisa estar renovando esses exames. O HIV ataca principalmente as células do sistema imunológico, os linfócitos, mais conhecido como TCD4. Ele se conecta a esses linfócitos e altera seu DNA, fazendo com que a célula reproduza mais cópias do vírus. Isso compromete a capacidade do organismo de combater outras doenças. Esse CD4 é um exame que é feito para saber a quantidade de vírus que você tem no corpo. E aqui tem o desenho, volta só um pouquinho, por favor. E aqui tem o desenho da pessoa que faz o tratamento, o vírus diminui e vai aumentando a imunidade. Do outro lado está bem fraquinho, mas dá para ver a pessoa sem o tratamento, a imunidade lá embaixo e o vírus proliferando. São um tipo de glóbulos brancos que desempenha um papel vital no sistema imunológico. Elas estão presentes no sangue, na linfa e nos tecidos linfóides, os linfonodos, o baço e o apêndice. Essas células são responsáveis por orquestrar a resposta imune, ajudando a ativar e direcionar outras células imunes para combater infecção e doenças. Os linfonoides. Protege o corpo contra patógenos e invasores. Os linfonodos são pequenas estruturas que funcionam como filtro para substâncias nocivas. Linfa é um líquido que circula pelo sistema linfático. Os linfonodos, também conhecidos como gânglios linfáticos, são distribuídos por todo o corpo. Eles estão localizados em várias regiões: cabeça e pescoço, incluindo os linfonodos submandibulares, cervicais e supraclaviculares. Axilas, onde se encontram os linfonodos axilares, que são os nódulozinhos que vão aparecendo. Nas virilhas, contendo os linfonodos inguinais, tórax e abdômen, onde os linfonodos são presentes em órgãos internos ou ao longo dos grandes vasos sanguíneos. Esses linfonodos atuam como filtro para a linfa, ajudando a remover bactérias, vírus e outras substâncias nocivas do corpo. Aqui tem um desenho mostrando que de 2015 a 2018 teve um aumento de 13,7% entre os jovens que não escutam ninguém, entre 20 e 24 anos. Aqui mostra nessa figura a moça com preservativo e o moço não querendo nem chegar, nem quer. Ela mostra para ele e ele faz de conta que não está vendo. Aqui tem os remédios que agora são distribuídos gratuitamente.
E aqui mostra que a pessoa não pega no contato físico. Tipo, o aperto de mão, cumprimentar, o abraço, isso não pega. E aqui, no caso, essa última figura mostra o medicamento para quem é soro positivo, que se fizer o tratamento, ele não fica imune, porém, ele não transmite a doença. E aqui nós temos o desenho de onde costuma nascer as glândulas, né? Que faz os nódulozinhos. Isso, tipo, você vai falar, mas os sintomas é o quê? É febre, cansaço, perda de peso. Então quer dizer que se eu tiver com febre, com cansaço, se estiver perdendo peso, eu tô com AIDS? Não, não está, porque são várias etapas. Você tem que saber o que você fez, para você falar, não, então eu tô. Não porque você contaminou e pegar na mão do próximo, dar um abraço. E minha parte encerra por aqui. Covid-19 é uma infecção respiratória causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2. A doença é potencialmente grave, altamente transmissível e espalhou-se por todo o mundo. Qual foi a origem da Covid-19? Começou na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, mas rapidamente se espalhou para o mundo. As principais teorias levantadas incluem o contato entre um ser humano e um animal infectado em um acidente em laboratório na China. O que a Covid-19 causou na sociedade? Além de um número expressivo de mortes, a pandemia da Covid-19 afetou as micros e pequenas empresas, como é que a da brusca na demanda interrupção das atividades e, eventualmente, o fechamento definitivo de diversos setores empresariais. Como se transmite a Covid? Catarro, contato pessoal próximo, como o toque e o aperto de mãos, contato com objeto ou superfícies contaminadas, seguindo de contato com a boca e nariz ou olhos. Sintomas da Covid-19. Temos febre, calafrios, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, congestão nasal, coriza, problemas no olfato ou no paladar. Tempo de isolamento para a Covid. Paciente com exame positivo para a Covid-19 deve manter o isolamento inicialmente por 5 dias, caso você tome permanência de ficar em isolamento até o 7º dia. Em que ano foi o pico da pandemia no Brasil? Em 2020, este ano já em março, o Brasil tinha uma média acima de 60 mil casos por dia. E essa medida se manteve alta até junho, quando o país atingiu o pico mais alto de 77 mil diagnosticados por dia. A partir daí, começou a cair desde novembro. O Brasil ficou com média baixa de 10 mil por dia. Quanto tempo dura a Covid-19? Em média, 9 dias de duração, dependendo da carga viral. Pode durar menos tempo no organismo de uma pessoa de 5 a 7 dias, ou mais, chegando a 14 se não for grave. Caso seja, pode ocorrer internação e intubação do indivíduo infectado. Quais células a Covid ataca? No pulmão, o vírus inicia uma inflamação grave, que ataca principalmente os alvéolos. Os alvéolos são pequenos sacos de ar que ficam dentro dos pulmões e são responsáveis pela troca gasosa. A ACE2 pode ser reconhecida pela proteína Spike, proteína S, na superfície do vírus SARS-CoV-2 ou SARS-CoV. Célula prejudicada pela Covid. Trata-se da invasão dos linfócitos T. Pesquisas já haviam comprovados que os pacientes infectados por Covid-19 costumam apresentar linfopenia, condição ligada ao baixo nível de glóbulos brancos. A prevenção.
4 vacinas contra a doença já receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Elas são a Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Normalmente, cada vacina acaba dando um efeito colateral. Normalmente, a Coronavac ela pode te dar febres, a Pfizer pode te dar enxaqueca, a AstraZeneca ela pode dar dor musculares e a Janssen também pode dar dor de cabeça e dores musculares.